Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. CONACAT, apoio EAD Século XXI. Faça curso sem sair de casa. Você aprende de maneira dinâmica e escolhe o horário que quiser. Através da internet, você tem acesso a cursos para sua melhor formação humana e religiosa. Nossos cursos possuem videoaulas, apostilas, avaliações e certificado de conclusão. EAD Século XXI, conhecimento para toda a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu fui convidado para esse primeiro CONACAT. Eu sou Michel Pajós Silva e eu sou autor do livro de liturgia Entrarei no Altar de Deus, como também sou de formação professor de História e atualmente eu sou preceptor da Milícia de Santa Maria no Brasil e fui convidado a falar sobre esse tema Testosterona e Fé, que é um tema sobre, dentro da cultura do encontro, toda a questão relacionada a uma espiritualidade que seja uma espiritualidade masculina, sem chauvinismo, sem nenhum tipo de problemas, mas uma espiritualidade voltada para o homem. É interessante notar que, na atualidade, infelizmente, o homem é muito associado com a questão apenas da masculinidade quando se fala ou ao físico ou à sexualidade. O que é um problema, porque o homem não pode, pura e simplesmente, resumir-se a esses dois aspectos da sua condição humana. E aqui eu gostaria de colocar um exemplo. Há um bispo da história da Igreja que nós conhecemos como São Nicolau. São Nicolau influenciou a imagem que nós temos do Papai Noel. E, claro, essa imagem do Papai Noel é uma imagem associada especificamente com um refrigerante baseado em noz de cola. Isso foi uma criação do século XIX. Então, essa imagem de São Nicolau como um bispo bonachão, que usa vermelho e branco, por sinal, as cores desse refrigerante, é uma imagem razoavelmente moderna. Só que, verdadeiramente, quem foi São Nicolau? Muito bem, corria o século IV e o imperador chama um concílio em Niceia, porque há um problema com um bispo chamado Ário. Ário era um bispo da região do Egito que defendia que Nosso Senhor era apenas um homem, quase baseando-se na ideia de que Jesus, Nosso Senhor, era pura e simplesmente um semideus grego. Ele era uma criatura. E o problema é que a doutrina de Ário se espalhou muito por todo o Império Romano, causando inclusive um número grande de brigas entre os partidários do arianismo e, claro, da ortodoxia. E o imperador, então, ele chama que os bispos se reúnam na cidade de Niceia e para discutir essa questão. E ainda hoje os próprios historiadores pensam, talvez a crise do arianismo, por ter afetado a Igreja da forma com que afetou, e no século IV, foi a maior crise que a Igreja tenha vivido até hoje. E
aí nós entramos especificamente na figura de São Nicolau. São Nicolau, por ser um bispo, ele era bispo da cidade de Mira, na Ásia, ele foi convidado para participar do concílio de Niceia. E São Nicolau era um bispo muito ortodoxo. Ele fazia todos os jejuns prescritos e, inclusive, ele fazia aos sábados jejuns em honra a Nossa Senhora. E o que acontece? Os bispos reúnem-se e o Ário é chamado para dar a sua versão da doutrina, ou seja, para dizer quais são os pontos da onde ele saía da ortodoxia. E o Ário começa a colocar que Jesus é uma criatura, que Jesus não é perfeito, que Jesus não é Deus e todas essas coisas. E São Nicolau, percebendo todo aquele circo que se formava no concílio e como todos os bispos começavam a irritar-se com essa situação, e mesmo alguns bispos que continuam do lado de Ário, que são bispos heréticos, que continuam apoiando o Ário, ele levanta-se da onde ele está e, extremamente indignado, não apenas com a diminuição do papel de Nosso Senhor, mas também de Nossa Senhora, sem pensar na sua fama, sem pensar em absolutamente nada, levanta-se e soca Ário no rosto, derrubando-o no chão e causando problemas muito sérios dentro do concílio, porque o concílio vira nesse momento uma balbúrdia. E claro, mesmo os padres ortodoxos, os bispos ortodoxos, olham para a atitude de São Nicolau e dizem para ele: a sua atitude foi precipitada. O que acontece é que São Nicolau é preso. Veja que o concílio acontecia também praticamente dentro de um esquema de segurança imperial, porque o imperador Constantino foi quem abriu especificamente o concílio. Então se abre o concílio, o bispo São Nicolau é preso e lhe retiram as suas insígnias episcopais, o pálio e a mitra. O que poderia ser uma coisa pura e simplesmente que um problema local que ficasse por isso mesmo, não é o que acontece. Durante a noite, a Virgem aparece em sonho a ele e também a alguns bispos conciliares e entrega de volta, devolve a São Nicolau as suas insígnias episcopais. E aqui, claro, ele é revestido novamente das suas insígnias, mas aqui é importante que lembremos que a atitude de São Nicolau foi uma atitude de um homem que sacrificou-se pela verdade. E talvez seja exatamente essa a questão. O homem não é pura e simplesmente, e não deve pura e simplesmente, voltar-se para a busca do seu prazer, do seu egoísmo, mas muito pelo contrário, o homem deve ser entendido e a própria masculinidade deve ser entendida como uma forma do homem colocar-se a serviço, colocar-se para sacrificar-se. E nesse caso, é muito claro que o homem casado vai, por exemplo, sacrificar-se pelos seus filhos. O homem casado vai sacrificar-se pela sua esposa. Os homens solteiros, os homens casados, os homens viúvos devem sacrificar-se pela igreja e sacrificar-se aonde ele estiver. E essa talvez seja a principal questão de quando falamos de testosterona e fé. Não simplesmente colocar as realidades como se fossem duas realidades opostas, muito pelo contrário, não é? Existe dentro do campo da fé um campo vastíssimo para ser usado dentro dessa essência da masculinidade. E o que é mais importante a gente lembrar, e novamente eu friso, a vida desregrada de muitos homens, claro, existem muitas mulheres, mas aqui falamos para os homens, não é um sinal de força, mas é um sinal de fraqueza. E nesse caso, então, há um problema. Como deve ser verdadeiramente, então, esse homem? Esse homem que deseja, então, ser santo.
Vai ser uma santidade pura e simplesmente de aparências? Não, muito pelo contrário. O homem verdadeiramente que deseja ser santo é aquele homem que vai ser virtuoso. Hoje nós associamos muito a palavra virtuoso com os virtuosi. Os virtuosi são aqueles músicos que são muito bons no que fazem, mas que fica-se nesse campo pura e simplesmente. Não é especificamente o que acontece conosco, não é? Com os homens. A imensa maioria dos homens, inclusive, não são virtuosos no sentido de música, mas todos são chamados a viver as virtudes. As virtudes dividem-se em dois grandes campos. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que são infundidas no homem pelo batismo, e as chamadas virtudes morais. Morais a palavra moral vem da palavra latina mores, costumes, ou seja, o homem virtuoso é aquele que pratica ações que já são intrínsecas dele, ou seja, que ele já desenvolveu, já adquiriu, em 4 grandes campos. Esses campos, classicamente, isso não é a igreja quem faz, já os antigos filósofos gregos haviam colocado essa divisão das virtudes, são especificamente a prudência, mãe de todas as virtudes, a justiça, a fortaleza e a temperança. E nesse caso, eu gostaria muito de frisar que o homem que quer viver bem também a sua masculinidade é um homem que vai se colocar como aquele que vai se sacrificar, e por isso é muito importante que o homem tenha como base o desejo de viver e viver bem as virtudes da fortaleza e da temperança. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Em relação à fortaleza, ela é de longe a virtude moral que está associada mais diretamente ao sacrifício. E o homem tem que querer sacrificar-se. É necessário ao homem querer dar-se, entregar-se, defender. E nesse sacrifício também é importante lembrar que nem sempre as circunstâncias serão especificamente favoráveis. Então, a virtude também vai ser uma virtude que vai levar o homem a perseverar. A fortaleza é uma virtude que leva o homem, independente do que acontece, literalmente, independente do que acontece, a perseverar, a continuar no caminho, a não esmorecer, a não ficar, a não cair pela estrada. Igualmente, dentro da virtude da fortaleza, há a virtude da magnanimidade. O homem não vai querer se entregar pela metade. O homem vai querer, o homem verdadeiramente virtuoso, e essa é a busca que todo homem deve buscar ser, é um homem que vai querer entregar-se pela magnanimidade, não se entrega pela metade, não se entrega uma parte, não se esconde, não diz, não posso. Claro que às vezes as circunstâncias não vão ser favoráveis, mas mesmo assim, o homem, quando entrega-se, deve entregar-se totalmente, ser magnânimo, ser magnânimo. E isso é muito importante. Essa magnanimidade que a fortaleza nos traz tem que ser muito, muito bem entendida e bem usada pelo homem. E quando os percalços aparecerem, quando as águas tentarem afundar o barco da vida do homem, é extremamente importante que o homem continue firme com a constância, que também é parte da fortaleza. Independente das dificuldades, é importante que o homem mantenha-se pela constância. Há uma segunda virtude que também é muito importante a ser desenvolvida pelo homem, que é a virtude da temperança. De maneira geral, a temperança é tudo aquilo que lida com os prazeres lícitos. Tudo que nos é lícito também tem que ter temperança. E claro, quando falamos de temperança, nós falamos de pureza, de castidade.
o homem é chamado, não apenas a mulher, também o homem é chamado a viver na sua vida a castidade. Na vida de solteiro, vivendo especificamente o celibato. Na vida matrimonial, vivendo a fidelidade à sua esposa. Então, é entregar-se. A castidade não é sinal, e nunca foi na história da igreja, em toda a história do cristianismo, um sinal pura e simplesmente negativo. Ela nunca foi um sinal negativo. Mas a castidade, a pureza, é um sinal positivo. Diz-nos, a castidade substitui o martírio e representa em todo o tempo a mais alta e eficaz forma de testemunho. São Gregório Magno dizendo isso. Então, o homem, ele tem que ser forte. O homem forte não é um homem que se dá, que se entrega às suas paixões, mas é um homem com a graça de Deus, porque também não somos pelagianos, não é? Que é muito importante colocar essa questão, mas que pela graça de Deus é forte, quer viver bem a sua pureza, viver bem a sua castidade. Só que, claro, é muito importante lembrarmos também que em determinado momento a arma contra as tentações da castidade é saber fugir. E o homem tem que ser forte para saber fugir das tentações e das ocasiões de pecado. Citando o Padre Pio, dentro desse contexto, ele diz, lembre-se, nas tentações vence quem foge. Às vezes é necessário que se fuja, na verdade, muitas vezes é necessário, especialmente contra a pureza, que a pessoa dê fuga, literalmente. Não é? Então isso é muito importante. E ao mesmo tempo, a própria virtude da temperança leva o homem a não viver uma espiritualidade masculina, de macho. Não. O homem verdadeiramente másculo é aquele que, usando da temperança, vai saber ser gentil com as mulheres. Não é pura e simplesmente ir assistir um filme com muitas explosões que define que o homem é muito másculo, não, muito pelo contrário. É necessário, e muitas vezes necessário, que o homem saiba viver bem essa sua fortaleza dentro da questão de ser gentil para com as mulheres. Ser gentil, ser um cavalheiro, literalmente. Também é importante lembrar que existem grupos de espiritualidade apenas, claro, eles não são restritos, mas são grupos focados na espiritualidade masculina. O mais conhecido ao longo do Brasil, com toda certeza, é o chamado Terço dos Homens. E, claro, em relação à devoção à Nossa Senhora, falaremos um pouco mais adiante. Mas o Terço dos Homens, em algumas cidades do interior de Minas, ou grandes cidades que têm o Terço dos Homens, reúnem 500, 800 pessoas, 800 homens que se reúnem em torno de uma ou duas vezes na semana para rezar o terço. Isso é muito importante, esse coleguismo, não é? Igualmente, existem espiritualidades, não uma ou duas, mas várias espiritualidades dentro da igreja, que tem grupos apenas para homem, inclusive que às vezes o homem quer colocar uma dúvida, o homem não é totalmente travado também, ele quer às vezes expressar dificuldades. E esses grupos com toda certeza ajudam. Várias espiritualidades, os franciscanos ou a Opus Dei, são espiritualidades que têm grupos voltados para o homem. E é extremamente importante que os homens tenham boas amizades. E eu friso isso porque as boas amizades evitam muitos pecados. As boas amizades, diz a Sagrada Escritura, que aquele que descobriu um amigo, descobriu um tesouro. Então, as boas amizades, especialmente de outros homens, levam a o homem poder abrir-se, compartilhar, porque não é fácil, especialmente quando se fala de lutar pela pureza. A luta pela pureza não é simples.
E muitas vezes é necessário você ter um amigo que diga assim, pois eu sofro, meu amigo, deste problema. Existe uma citação muito interessante que diz o seguinte, a amizade é um dos elementos mais importantes para descobrir a presença de Deus entre nós. É uma citação de Santo Agostinho. E é a pura verdade. É extremamente importante que o homem saiba abrir-se com outro homem, colocar-se, claro, boas amizades, não é? Abrir-se com outro homem, conversar com os amigos, expor as dificuldades. Um relacionamento, uma amizade santa, com toda certeza, muito vai ajudar. E, claro, esse homem que às vezes está expondo também vai poder ser um apoio para um amigo que às vezes tem a mesma dificuldade. A prática de esportes, especialmente esportes competitivos, também é muito importante, não é, para o homem. É uma forma até de acabar usando um pouco da sua energia, que às vezes fica concentrado, isso não é bom. Então, praticar um esporte, ter uma vida saudável, então também isso é muito importante. E, claro, a oração constante. Não sejamos pelagianos. Os pelagianos acreditavam, era uma heresia também, que dizia que você podia salvar-se pela sua força. Não sejamos pelagianos. O homem que deseja ser santo, ser virtuoso, entregar-se verdadeiramente, deve, com toda certeza, rezar. Rezar e confiar muito em Deus e em Maria Santíssima, da qual falaremos daqui a pouquinho. Como o primeiro Conacate acontece dentro da cultura do encontro, também falamos para as mulheres, não é? Porque muitas vezes as mulheres, sejam mães, sejam esposas, sejam namoradas, podem não entender muito da natureza do homem. Então, para as mulheres, não é? Fala um pouquinho para elas. Há uma necessidade de que, em alguns momentos, claro que não no erro, mas que em alguns momentos as mulheres saibam respeitar o homem da forma como ele é, saiba amá-lo e, especialmente, saibam esperar. Eu entendo, e isso é muito claro, que a pureza deve ser vivida tanto pelo homem quanto pela mulher. Mas nem todos os homens têm em si o valor da pureza, ou a pureza como valor. Então, a mulher agindo, ensinando com amor o valor da pureza, o valor da castidade, ela pode, com toda certeza, transformar um homem que às vezes era um homem muito e pura e simplesmente ligado ao chão, ligado às coisas mais baixas. Isso é muito importante, mas claro, ensinar. E ensinar são passos, um atrás do outro. Não é simples, mas vale a pena. Para as mulheres que são mães, é importante que as mães formem filhos varões, filhos que busquem, já desde criança, serem virtuosos. Então, a mãe precisa ensinar também o valor das virtudes, um lar verdadeiramente cristão. Igualmente, aos casados, no matrimônio, às vezes o homem também tem as suas necessidades como a mulher e às vezes ele quer ficar em silêncio. Então, no matrimônio, uma grande chave talvez seja saber ouvir, mas também saber calar-se. Claro, escutar. Escutar às vezes é muito importante. Às vezes o homem quer expor alguma coisa que aconteceu e não é fácil. Então, saber ouvir. No matrimônio, isso é muito, muito importante também. E aí, às vezes, que a gente saiba calar. O homem também tem que saber calar muitas vezes, mas também para as mulheres, às vezes, é necessário calar, escutar, ouvir, conversar depois. Tudo que é feito correndo, no impulso, não dá certo. Dê um tempo, espere uns minutos, espere o outro dia, converse com calma. Não há necessidade de que pura e simplesmente possamos correr ou acabar entrando numa discussão que poderia ter sido evitada. E por fim, isso é muito falado, especialmente pelos grupos da renovação carismática, é necessário que as mulheres, a mulher forte, a mulher que quer ter um lar santo, junto com um homem que quer ser um homem virtuoso, seja Nova Maria. E essa mulher
é uma mulher que vai também entregar-se, porque o papel de Nossa Senhora na salvação, no contexto da salvação, foi um papel muito importante. Ela disse sim. Então a mulher deve basear-se no exemplo de Nossa Senhora, de Santa Maria, e com toda certeza rezar muito. Às vezes o marido não vai à igreja, ou o filho não vai à igreja, ou a filha, ou há problemas. Reze, reze com fé. Deus, pelas mãos da Sagrada Família, Deus pelas mãos de Nossa Senhora, de São José, com toda certeza há de abençoar essa família. Deus nunca abandona e às vezes nós não temos o que fazer e como fazer. Então o que fazemos é colocar, a melhor coisa inclusive, é colocar tudo nas mãos de Deus, com toda certeza, pelas mãos de Maria Santíssima. E aqui nós falamos sobre Maria Santíssima. Maria Santíssima tem um papel muito importante dentro de toda a história da salvação, porque por ela veio ao mundo o Salvador. Ela disse sim. Então, a devoção mariana ao homem que quer ser realmente virtuoso é pura e simplesmente mais do que necessária. Não é necessário. A Igreja já diz, aos santos deu culto de dulia, de veneração. A Santa Maria deu curso de hiperdulia, de um culto acima da veneração. Não é um culto de adoração, mas é um culto muito especial dentro do culto cristão. E Nossa Senhora deve ser um exemplo de compromisso, o exemplo geral de virtude para todos os homens, porque ela disse sim, sem compromisso. O anjo apareceu a ela e ela disse sim. O homem virtuoso vai buscar as suas forças na devoção mariana, especialmente no Santo Terço. É muito importante que o homem se coloque aos pés de Nossa Senhora como os homens medievais faziam em relação às suas suzeranas. Que Nossa Senhora seja a suzerana do homem. Que os homens amem Nossa Senhora, amem muito Nossa Senhora e rezem bons terços. O terço faz muitos milagres. É extremamente importante que o homem reze o terço, seja um homem de oração e que o terço seja a alma da oração do homem. O homem reze muito e reze muito bem. Aos sábados, dia dedicado a Nossa Senhora, e da qual nós falamos do nosso santo no começo da palestra, os jejuns que ele fazia, rezemos bem. Aos sábados, o terço, com a ladainha de Nossa Senhora, com toda certeza, ela há de nos escutar. Há uma frase muito importante que diz: jamais li que algum santo não tivesse sido devoto especial da Santíssima Virgem Maria. São Boaventura. Então, para pensarmos que é muito necessário, muitíssimo necessário, que tenhamos uma veneração especial a Nossa Senhora, buscando sermos homens bons, homens corajosos, homens que querem se sacrificar pela sua família, pela sua esposa, que querem se sacrificar pela igreja, homens que não são medíocres, mas abertos à magnanimidade. Para terminarmos, um grande santo contemporâneo, São José Maria Escrivá, no livro Caminho, no ponto 4, diz o seguinte: não digas eu sou assim. São coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Se homem, esto vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conacate, apoio EAD século XXI. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br
Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.